bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois. Pode passar esse vídeo mais para frente, recebendo quem está chegando aí, também as nossas convidadas. Temos duas convidadas hoje. Círculo de Mulheres, livro das mulheres que correm com os lobos. A gente faz uma analogia do livro, né? Uma analogia do conto com o empreendedorismo, com a nossa vida criativa, com marketing, o que acontece na nossa vida. E as convidadas hoje vão falar suas histórias, como que é a vida delas, o empreendedorismo na vida delas. A minha história também muito vinculada com a história do conto da Vassalissa, né? Nós vamos ter duas convidadas aqui, elas já vão estar entrando, a Roberta e a Michele. Já vou convidar elas. Gratidão a todo mundo que está por aí nos acompanhando. Essa live fica salva. Pode ser assistida depois. Toda terça às 13 a gente tem essa live. Círculo de mulheres relacionadas aí ao conto. Uma analogia com o conto da Vassalissa. O primeiro conto aí. Estamos na sexta tarefa hoje. Também na quarta-feira, às 19h07, eu tenho uma live ou sobre ferramentas relacionadas à criatividade, ao marketing, a hábitos, a procrastinação, tudo mais. Amanhã também vou ter uma convidada para falar sobre hábitos aí, a importância dos hábitos na criatividade. No link da bio tem canal do Telegram, que também tem conteúdo aprofundado, aulas e tudo mais por lá. Eu já vou chamar aqui as nossas. E a Roberta. Enviei o convite das meninas. Olá, Boa tarde. Michele. Roberta. Boa tarde, sejam bem-vindas aqui. Coisa boa falar com vocês, estar aqui. Eu adoro conhecer novas histórias, novas coisas que a gente sempre tem muita coisa ajudar outras mulheres, né, com a nossa história. A gente sempre tem alguma conexão, alguma coisa aconteceu com a gente e tudo mais, né? Meninas, então vamos começar já a nossa sessão. Então, pessoal, ó, esse é o livro. A gente pega o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse livro é o mais vendido no mundo e cada mulher tem uma interpretação em relação a ele, mas a Clarissa traz muitos pontos que conseguem remeter à nossa história, que a gente consegue perceber coisas que clareiam os caminhos que a gente tem que seguir para empreender, para decidir coisas, né? E hoje, a sexta tarefa do conto, que é separar isso daquilo, a gente já vai entender o que é se separar isso daquilo. Mas o que tem a ver isso que eu tô falando com vocês com o empreendedorismo, né? Pra gente falar um pouco sobre o conto da Vassalissa. Esse conto, ele tem 9 tarefas, né? Ela tem um conto, no final do conto, ela sugere 9 tarefas para que a mulher siga uma iniciação do resgate dessa força interior que a gente tem, e às vezes, e a maioria das vezes a gente deixa adormecida lá no cantinho porque a gente se ocupa com outras coisas, né? E acaba ajudando muito outras pessoas, carregando algumas coisas nas costas e tudo mais, e se priorizando pouco. Então, quando a gente vai empreender, não tem espaço porque o empreendedorismo é um projeto, é um bebê que está nascendo, né? E a gente precisa se dedicar a isso. A gente vai precisar ter tempo para isso, ter organização e não só fazendo coisas pelos outros, né? E sim algum projeto que a gente vai ajudar outras pessoas, outras mulheres, ou o que seja o seu projeto. E por que eu escolhi o conto da Vassalissa para começar e convidei as meninas? Porque esse conto tem muito a ver com a minha história. No conto da Vassalissa, a mãe dela, resumindo assim para vocês sucintamente, nas outras lives eu também falo um pouquinho do conto. No conto, ela fala sobre uma boneca que a mãe dela, no leito de morte, a mãe da Vassalissa, tá morrendo, e ela entrega para a Vassalissa uma boneca que é igual à Vassalissa,
e ela fala para ela, ó, cuida dessa boneca, alimenta, ela vai ser tua companheira durante a vida. E aí a mãe morre e a vassalissa fica com o pai. E aí tem o trecho da história que é como se parecido com a Cinderela, que tem a madrasta e as filhas, e elas ficam naquela competição em relação à vassalissa ser muito boa demais. Então tem muito a ver com nós, né? Tem muito a ver comigo em relação a ser muito boa, não dizer não para os outros, sempre fazendo, 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 querendo estar sempre fazendo mais do que parar para fazer alguma coisa específica para mim, né? Então, a, ela recebe essa boneca, coloca no bolso, e aí a madrasta vai enjambrar alguma coisa para tirar ela daquela casa ali. Apaga o fogo da casa e ela precisa buscar esse fogo. Lá tem que atravessar uma floresta, encontrar uma bruxa chamada Baba Yaga e pegar o fogo para retornar. E elas colocam essa incumbência aí para vassalissa para poder, ó, mandar ela embora e esperando que ela morra no meio do caminho, nem volte mais, né? E aí a vassalissa então assume, como ela é muito boa, ela assume a história e vai rumo aí no mato, sem saber nada, sem saber caminho, sem nada. E ela usa a boneca. E a boneca, ela coloca a mão na boneca e a boneca vai ajudando ela, esquerda ou direita, para onde que ela tem que ir. E essa boneca, na nossa interpretação e tudo mais, e o que a Clarissa também fala, é a intuição. Aquela intuição que a gente tem quando nos falam alguma coisa, ou a gente diz, não, não devemos aceitar aquele projeto, ou não devo comprar essa coisa, ou não devo namorar aquela pessoa, ou não vou. É aquela sensação que a gente tem e todo mundo fala, a mulher sabe das coisas antes, né? E mãe, então, sabe quando vai chover, quando tá frio, quando para botar casaco. Então, tem sempre aquela intuição, e isso é reflexo ali no conto da boneca. A vassalissa encontra, então, essa Baba Yaga, e a Baba Yaga dá algumas tarefas para ela fazer. E hoje, a gente vai falar nisso, que o separar isso daquilo da sexta tarefa tem muito a ver com as tarefas que essa Baba Yaga dá para a vassalissa. Separar milhos, separar sementes, várias coisas do cuidado do jardim da casa dessa bruxa. E é o nosso jardim, né? O quantas coisas a gente cuida. Então, quando eu comecei a empreender, eu percebi que eu não cuidava do meu jardim. Quando eu fui ler nessa tarefa, eu percebi que passou um vendaval ali no meu jardim e não tinha espaço de cuidado nenhum. As plantas elas estavam morrendo, né? Os projetos não tinham nem como nascer porque não, nem regava eles, já que eu não cuidava de mim. Então, ela pega consegue cumprir as tarefas com a ajuda da boneca, né, da intuição, dizendo para ela, vai aqui, vai ali, vai ali. A Baba Yaga, então, entrega esse fogo e aí ela volta com a ajuda da boneca também para casa, dá esse fogo em formato de caveira e esse fogo observa lá a madrasta e as filhas e acaba elas terminando em cinzas para finalizar esse ponto. E a sexta tarefa, que é separar isso daquilo, né? Completa isso na minha história, quando eu comecei a empreender e não sabia o que fazer também. Entrei no marketing digital para trabalhar com produtos digitais e muito na questão do ajudar as mulheres, ajudar outras mulheres, né? Estar junto e mostrar esse caminho. Então, eu tive todo um conhecimento para entender. A mulher precisa de tudo, esse resgate para conseguir ter uma empresa de sucesso, né? O sucesso que ela quiser ter, né? Mas para crescer a empresa, eu preciso organizar, e para me organizar, eu preciso organizar dentro de mim também primeiro, né? Separar isso daquilo. Quando eu separo uma semente boa de uma semente ruim, né? Eu não planto um milho que não tá bom para crescer. Eu vou plantar sementes boas do milho. E a sexta tarefa fala muito desse separar isso daquilo. E hoje a gente vai falar sobre isso. As meninas vão contar as histórias delas também, como empreender, como que a gente começa, né? E a gente está aqui para incentivar quem está assistindo, quem vai assistir depois, incentivar que é possível a gente separar isso daquilo, tomar algumas decisões, porque o separar isso daquilo também é muito se eu decido aqui ou ali. E a intuição, ela nos ajuda a tomar essa decisão, se eu devo ou não
assumir aquele projeto, assumir aquele trabalho e tudo mais, para a gente não se machucar também, né? A gente não acabar aguando demais a nossa planta e ela acaba morrendo, né? Porque a gente no processo, no fim das contas, acaba colocando demais. Então, hoje a Roberta e a Michele, nós somos mentoradas da Isabelle Moreira, nos conhecemos nesse caminho e, e a gente está aqui também porque não existe competição. Nos colocaram muito na competição das mulheres. E a gente cada vez sente que se complementa mais. Não estamos aqui para cada uma ter uma história melhor que a outra. Não, mas é para poder ajudar cada vez mais as nossas seguidoras, nossas alunas, quem vai se conectar conosco a também empreender e ter sucesso aí. Então, meninas, Michele, pode começar a tua apresentação, depois a Roberta, contar a história. Como que tu começou a empreender? Como vocês começaram? O que vocês Ah, fazem? Quem que vocês ajudam? E o que que esse conto tem a ver aí com a vida de Vou vocês? começar, Roberto. Tá bom. Então, meu Pode nome é começar, Michele Michele. Dias, trabalho com mulheres também. Comecei há pouco tempo, né, a ingressar nesse marketing digital. E trabalho com terapias, mentorias e hoje nesse resgate do feminino. Porque eu percebo também que eu tô resgatando o meu feminino também. Que nem tu acabou de falar ali. E esse livro aqui, ele me ajuda muito. E eu até trabalho com ele também aqui no Instagram, falando sobre propósito. Eu vejo que esse livro, ele enriquece várias partes, né? Várias pode se abrir um leque, porque a gente está falando, a Clarissa ela fala da mente da mulher, né? Só que tem que ter uma interpretação na questão dos contos ali, só de saber, né? E tudo mais. E eu vou contar da minha história, da onde que eu vim. Eu trabalhei 17 anos como funcionária pública, eu vim do funcionalismo público, aonde que eu vi que eu perdi totalmente o meu feminino. Eu trabalhei 17 anos nesse cargo ali, 17 anos eu perdi o meu feminino. Eu me perdi ali dentro. E hoje eu estou resgatando tudo isso, dessa mentalidade também de empreendedora, porque eu vejo que a mulher ela não foi incentivada a empreender, a mulher ela foi incentivada a ser boazinha, e a mulher ela foi incentivada a, a nutrir o lar, né? A nutrir a casa. Então, a gente tem muitos aspectos a ser limpados. E eu trouxe até uma reflexão também, que eu acho bastante importante, que eu me percebi assim também. Porque a gente tem dois eus, né? Eu me vi assim, eu tinha dois eu. Uma mulher que nem a Clarissa fala, nosso ego, e essa mulher selvagem, que é na mulher selvagem que está a intuição, que nem Vassalisa fala, né? A gente chegou nesse conto da Vassalisa, mas a gente passou pelos outros contos que fala do Barba Azul, que fala da La Loba também. Eu adoro esse conto da La Loba, que ela fala que a mulher ela vai começando por ali. E eu comecei a recolher os meus ossos primeiros. Eu comecei a querer me entender nessa questão, assim, por que eu não conseguia? Porque eu queria sair daquele meu funcionalismo público, só que eu não conseguia sair. Eu fiquei 10 anos ali estudando e querendo entender aquilo ali, só que eu não saía dali. Porque eu não tinha justamente curado o meu feminino. No momento que eu comecei a curar meu feminino, que justamente que eu comecei a dar mais ouvidos para essa mulher selvagem, que a Clarissa fala, que é a parte que está a nossa intuição. Porque eu estava muito no ego. E o ego estava muito nas minhas crenças que eu trazia desde a minha infância. O ego fica no hábito. O ego ele não queria mudar. Meu ego. Ele estava muito no comportamento que estava bom para ele. Porque eu estava ali, eu estava num emprego onde todo mundo dizia: como é que tu vai largar um emprego estável, um emprego público? Só que dentro de mim, eu me sentia vazia, me sentia incompleta de estar ali, e só que eu não era aquilo ali que eu devia estar fazendo. Aí foi que eu comecei a fazer essa limpeza, né? Que a gente precisa para um resgate e limpar primeiramente as crenças, que é muito importante para a gente empreender também.
Porque a gente vai chegar no momento que eu me vejo hoje, assim, de querer empreender, mas tu tem umas crenças, digamos assim, umas crenças bem nojentas que ficam na mulher, que dinheiro é sujo. Eu tinha essas crenças, dinheiro é sujo. Como é que tu quer empreender, ganhar dinheiro, se tu tem crenças de dinheiro é sujo, de não merecimento, de crenças de medo de falar em público, porque daí tu quer agradar todo mundo, porque tu quer ser a boazinha. E eu me vi ali. E esse conto da Vassalisa, eu tô ainda nesse processo ainda de escutar mais a minha intuição, de querer escutar. Eu vejo que nós mulheres não foi nos ensinado isso. E esse é um poder muito grande que a gente tem, só que a gente não sabe utilizar. Porque desde pequena nos ensinaram assim, né? Para de ficar no mundo da lua. Para de ficar nesse mundinho aí. Só que é esse mundo que faz a gente ser criativa, que faz a gente, né, ser mais criativa, empreender, ter mais vigor, digamos assim. E já começa ali, claro que entendendo que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, com a consciência que eles tinham, e a sociedade, né, eu vejo que é uma cultura patriarcal ali que faz isso com as mulheres. E ali eu fui nesse processo de limpando. Eu só consegui sair do meu emprego público o ano passado, porque eu tinha uma crença que falava assim, que o emprego ficava no estável, que eu tinha que ficar naquele emprego porque eles me deviam algo. E daí eu falei, como é que eles me deviam algo? Eles não me devem nada. Só que eu tinha medo de sair dali. E eu fui entendendo que justamente, né, era o meu ego que me prendia ali, era o meu ego que tinha medo, era a minha criança interior estava sofrendo porque ela queria agradar o pai e a mãe para se manter naquele emprego, porque aquele emprego eu vejo assim que era um sonho deles, não era um sonho meu. E isso daqui é bem importante, assim, eu vejo hoje que se tivesse me falado lá atrás, há uns 10 anos atrás, hoje talvez eu já teria feito essa mudança lá atrás. Só que lá atrás eu fiquei rastejando ainda, fazendo cursos e não aplicando, fazendo cursos e... Porque isso não explica no curso, porque daí eu achava assim, bom, eu sou uma mulher multipotencial, né? Cheia de criatividade e só que eu não conseguia às vezes colocar no papel. E eu naquele tempo eu pensava assim, eu sou procrastinadora, eu tenho um monte de coisa, um monte de tarefa para fazer, e eu achava que a obrigação era minha, porque a gente quer abraçar daí, a gente quer abraçar o trabalho, a casa, os filhos, tudo a gente quer abraçar e fazer sozinha, né? E no momento que eu fui curando esse meu feminino, fui me entendendo ali as minhas crenças e liberando, que nem eu acho aquele conto do Barba Azul também é lindo, né? Que vai liberando essas outras partes de nós, né? A mãe, a criança, vai agregando tudo na nossa mente ali, né? A mãe, a criança, a feiticeira, que a gente tem a mulher sábia. E porque a gente é esse completo. É hoje que eu consigo dar esse passo, estar aqui conversando contigo, empreendendo, fazendo aquilo que o meu chamado mesmo. Eu vejo que isso é um chamado da minha alma, de estar aqui, levando esse conhecimento para mais mulheres. Que no momento que ela também quiser empreender, o importante é fazer os processos antes, né? Essa limpeza antes, assim, de resgate, de crenças, de se autoconhecer, de se se entender. Porque tudo aquilo, porque tem um choque. Eu me vi assim, eu não sei se vocês tiveram, mas eu tive no começo, lá quando eu saí do meu emprego, eu tive uma catarse grande, né? Porque o meu corpo ele entrou em choque, né? Com a crença que eu tinha, mas aquilo que eu queria, né? E o meu corpo ele se tremia todo, né? Ele se tremia todo. Nossa, era uma coisa assim muito involuntária de mim. Isso daí que era uma catarse que eu tava tendo. Por quê? Porque dentro de mim tinha justamente esse conflito, né? Do ego com a mulher selvagem. O ego não quer largar, né? E é justamente aqui nesse conto da Vassalisa que ela diz, né? O morte e vida. Morte, vida, morte. Eu até também trouxe uma outra representação, que eu gosto de trazer umas representações, porque algo de mim tinha que morrer, né? Se eu queria empreender, algo de mim precisava morrer. Justamente eu tinha que deixar morrer o quê? A Michelle do emprego estável, do emprego público.
Então, cada fase que a gente vai construindo, algo tem que morrer. Por quê? Porque senão a gente continua nas mesmas crenças. Nas mesmas crenças da sociedade, de pais, até crenças que a gente vai herdando, né? Do nosso legado feminino também. Então a gente precisa sempre haver uma morte. E morte, gente, não é algo físico assim, é uma morte de uma crença, é morte de algo de quem tu era, para se tornar algo que tu quer ser, né? Para Michelle estar aqui empreendendo, eu precisava deixar morrer algo. E todo dia, numa construção, eu deixo morrer algo quando eu vejo que está me impedindo de construir o que eu quero, é porque tem uma crença. Então, essa crença ela precisa morrer para que algo novo surja. E esse conto da Vassalisa me traz isso, assim, que sempre que eu quero empreender, buscar novos desafios ali, eu preciso deixar esse algo morrer, para que eu deixe também a minha intuição surgir. Porque a gente só consegue escutar a nossa intuição quando a gente está nessa mulher selvagem. Essa intuição, ela é muito... Ela sussurra, ela não grita dentro da gente. Ela sussurrava dentro de mim. Só que eu só vou dar ouvido para ela no momento que eu não der mais ouvido para o meu ego, no momento que o meu ego não ficar maior que ela. Porque o ego ela vai fazer que nem um barba azul, vai querer esconder tudo lá no porão. Porque o ego não quer. O ego ele quer continuar no que é confortável, o ego quer continuar no que é cômodo para ele, né? Só que para a gente poder evoluir, para a gente poder empreender, colocar a nossa criatividade, nossos projetos no mundo, a gente precisa dar voz a essa mulher, a essa nossa psique que está aqui, a essa mulher que tem a intuição dela. E esse livro da Clarissa me trouxe muito isso, assim, eu leio ele, assim, eu chego a me arrepiar mesmo, assim, que é uma construção. E a gente precisa fazer esse resgate. Eu sinto muito isso, fazer esse resgate antes de qualquer coisa. Antes de empreender, antes de querer tomar novas decisões, de fazer qualquer coisa, precisa haver o resgate da mulher antes. E eu me vi assim, então, nessa questão de empreender, porque eu me vi com muitas crenças. Eu não sei se vocês também têm, mas eu me vi com muitas crenças. E eu tô limpando até hoje, assim. E a intuição, que nem ali eu acho que tem um parágrafo da Baba, da Baba Yaga, que a Vassalisa, que ela diz, né? Que ela diz o que ela quer. A Vassalisa, ela diz assim, ó, eu quero fogo. Só que nós, muitas vezes, a gente não sabe nem como pedir, né? A gente não tem essa de como vai pedir. Normalmente, às vezes, a gente pede até errado, digamos assim, pro universo, para Deus, para nossa intuição também, para que a água, porque daí ela fica parada. Mas o que que tu quer? Tu quer isso? Tu quer aquilo? Só que a gente tem que ser muito clara para a intuição. E a vida, eu vejo que a vida é como a Baba Yaga também, né? A Baba Yaga, ela dá para Vassalisa o fogo ali que ela precisava. Só que ela precisava fazer algumas tarefas. Por isso que eu digo como é importante essa questão de limpar as crenças. Porque no momento que vier a intuição e dizer assim para ti, tu tem que fazer isso, tu não vai fazer. Tu vai acabar não fazendo porque aquilo ali não é algo que é familiar para ti, não é algo que é confortável para ti. Daí tu não vai saber separar aquilo tudo. Por isso que tem essa importância de antes, tem que haver esse resgate da mulher, tem que haver a mulher tem que se conhecer mais da sua mente, porque senão ela não vai conseguir colocar os projetos dela, que são projetos lindos muitas vezes, e a gente não consegue fazer, porque tem que haver esse resgate, esse entendimento, porque a vida ela vai nos dar caminhos. Só que a gente não pode querer sempre escolher aquele caminho do ego, porque ali ou tu vai escolher o do ego ou tu vai escolher da intuição. Mas da intuição no momento que tu se vê mais nessa mulher selvagem, nessa mulher que busca novas fontes, né, de empreender também. Porque eu falo assim também para vocês, a intuição e essa mulher selvagem, ela é como se, para mim, ela é como se eu tô me descobrindo a todo momento, uma nova Michelle. Porque eu vejo assim, a Michelle de antes, que nem o meu marido até fala, tu tá saindo da tua essência. Eu falo assim, não, eu tô buscando a minha essência. Ele fala assim, porque eu tô me mudando muito, assim, eu tô mudando assim, da água pro vinho, digamos assim. Porque hoje eu tô me descobrindo novamente, eu tô descobrindo
tô vendo, tô percebendo que não, isso daqui não é mais quem eu quero ser. Isso daqui era uma Michelle que fazia um papel para querer agradar as outras pessoas, para querer agradar a pai, mãe, sociedade, só que não é mais quem eu quero ser. E para a vida me dar novas oportunidades que nem ela me dá, e para mim aceitar essas oportunidades, eu preciso haver essa morte. E eu acho muito interessante, né? Esse morte, vida, morte. Que é justamente isso que eu percebo. Precisa haver essa morte de algo que para ti não seja mais aquilo que tu quer exercer. Pode ser uma profissão, pode ser uma crença, pode ser várias coisas, pode ser um projeto que tu quer colocar no mundo, só que daí tu vê que não, talvez não seja esse projeto. Mas tem que ver assim, será que isso que você não quer colocar no mundo é o ego que tá na frente ou é a sua intuição? Porque para escutar a intuição, eu gosto muito de usar também a meditação para acalmar justamente a mente, né? A mente da gente é muito barulhenta e a meditação ela me faz me encontrar comigo mesmo, me encontrar com a minha força feminina e ver qual é o ponto. E eu faço assim, né? Eu vejo assim, daí eu falo assim pro meu ego. Falo assim, aham, te peguei, então eu acho que era tu que estava me falando para mim não fazer isso. Eu falo assim, não vou te seguir mais, vou seguir agora essa parte. Porque a gente, às vezes, eu me vi assim de ser dura comigo mesmo. E hoje eu levo isso até na esportiva para ver, porque o ego da gente, na verdade, o que ele quer é sobreviver, né? O que ele quer é simplesmente ele quer que a gente faça aquilo que ele está habituado a fazer. Hoje eu levo mais nessa esportiva. Ah, então tu quer me levar para esse lado? Então, o ego, do que tu quer me proteger? Ah, disso. Não, mas eu não corro perigo, então eu vou fazer isso. Vou seguir essa mulher selvagem que está dentro de mim, vou deixar ela florescer. E eu vou fazendo nessa construção que nem a Vassalisa ali. Eu estou nessa construção ainda de buscar. Porque são várias partes de nós que a gente vai deixando para trás, né? Que a gente tem que ir recolhendo todas elas. E eu estou nesse processo ainda da Vassalisa ali, de dar voz cada vez mais à minha intuição. Filha, Então, vai se tu falar quiser mais falar, alguma coisa? então, Pode deixa tu falar. falar, Roberto, sua história agora. Uhum. Eu só queria saber se ela tinha acabado mesmo, para eu Pode não falar, bater Roberto. assim de cara com ela, né? Então, bom, o meu nome é Roberta Ferrari Gonçalves. Eu sou, acredito que seja mais velha que elas, né? Eu nasci em 1972 e agora eu estou com 90 anos, mais ou menos. E eu tenho uma história assim um pouco diferente, porque eu sou médica, né? E eu tive uma trajetória interessante, porque eu sempre tive uma trajetória diferente dos meus colegas, porque eu sempre fui um pouco contra, assim, você atender correndo pacientes, você atender mal, assim, com a cara fechada. Eu sempre fui contra isso e sempre analisei, não, eu sou funcionária pública, eu atendo no regional aqui de Rondônia, né? Estou bem longinho de vocês, mas gosto, eu gosto de atender no hospital público, porque eu penso que eles são mais carentes do que os pacientes do hospital particular, né? Então eu acabo criando um vínculo maior com o pessoal do hospital público. E eu, assim, dentro da medida do possível, da quantidade versus o tempo, eu atendo a todos com o mesmo tempo que às vezes eu gasto com paciente no particular, eu gasto também com paciente no SUS. E as minhas consultas de consultório do SUS, né, do ambulatório, acabam sendo até às vezes maiores,
mais compridos do que alguma consulta que eu tenho no particular. Só que o que aconteceu? Eu estava fazendo uma série de estudos, eu sempre gostei muito de estudar a mim mesma e aos seres humanos, né? E eu já estava tentando conciliar o meu tratamento de uma forma que não ficasse muito tumultuado e que eu pudesse dar uma atenção melhor a todos, né? E comecei a fazer lives para as pessoas, apesar de ser muito tímida, eu agora estou tendo mais coragem de falar mais abertamente, ao vivo, mas eu sempre fui muito tímida. E aí, no meio de tudo isso, fazendo uma série de terapias assim comportamentais e estudando terapia comportamental, estudando vários professores de marketing digital, né? Além naquela época não tão ligada à nossa querida Isabelle Moreira, mas eu estava bem no começo, assim, com grandes nomes do mercado também. Então, a partir disso, eu comecei a ter mais coragem, mas aconteceu uma coisa da vida comigo. Nós estamos em época de pandemia e eu tive coronavírus, só que eu entrei em coma. Durante 38 dias eu estive na UTI por causa desse coronavírus e a minha vida mudou completamente. E foi aí que eu conheci a Isabelle Moreira, que realmente fez minha vida mudar muito, né? E aí, por causa disso, eu agora, depois de um ano afastada, que isso aconteceu comigo no ano passado, depois de um ano afastada, eu estou voltando a atender no sistema público, mais no sistema público do que no sistema particular, de uma forma diferente agora, né? Mas, assim, à distância do que próximo aos pacientes, porque estamos numa fase de adaptação ainda. E eu estava com uma ideia muito interessante, mas muito diferente das ideias que vocês estavam com relação a esse conto da Vassalissa e esse momento da Vassalissa lá com a Baba Yaga, já nesse momento com a Baba Yaga, né? Então eu estava com um pensamento muito diferente e eu achei muito interessante a forma como a Michelle colocou, porque vai muito além do que até eu estava imaginando assim que poderia chegar isso tudo, né? É muito interessante mesmo. E eu até, como eu sou médica, né? Então a minha visão acaba sendo um pouco mais para o lado da medicina mesmo. E nessa parte do conto, a gente vê que a Baba Yaga mostra para a Vassalissa essa coisa da medicina mesmo, porque ela era uma bruxa, mas na realidade ela era uma curandeira, né? Não é bem uma bruxa, é uma curandeira. Então ela colocava a Vassalissa numa situação de descobrir as formas como ela poderia tratar o ser humano, né? E ensinando também a Vassalissa a ter a paciência, né? E analisar uma série de coisas, como na hora que ela fala do milho são e do milho mofado, que todos os dois têm um objetivo no tratamento das enfermidades da época, né? Com que elas podiam lidar, e sendo que o milho são, ele podia se transformar numa bebida alcoólica, né? Numa bebida num fermentado. E o milho estragado, que aos nossos olhos seria um milho estragado, um milho com fungo preto, como diz no conto, ele é um milho que ajuda ajuda como alucinógeno a deixar a pessoa mais calma para um tratamento mais dolorido, e ao mesmo tempo ele pode também ser ruim a partir do momento que a pessoa usa para sair fora da realidade, né? Então é muito interessante como nós, pessoas, cada uma com um pensamento
uma profissão diferente, uma visão diferente, consegue tirar deste conto coisas diferentes, né? É um trecho muito curto que é muito rico em muitas coisas, e uma delas é isso. E outra coisa que eu achei bastante interessante, que ele fala com relação a distinguir medicamentos, né? Eu até anotei aqui, distinguir um medicamento do outro, não só com relação ao efeito medicamentoso mesmo, né? Mas com relação a termos que lidar com nossa parte psíquica, né? Nossa parte como você lidar com a realidade em si, né? Então, né, quando ela usa o milho são, o milho mofado, quando ela fala no conto do semente de papoula, né? E que pode ser também usado como medicamento, e hoje em dia pode ser usado, né? Usa-se até para transformar no medicamento para anestesia, né? Então, ela acaba dando dois lados da moeda do mesmo medicamento, e dois lados com relação à parte física, aquilo que você consegue usar na estrutura física da pessoa, como consegue usar também para equilibrar o mental da pessoa. Né? Deixa eu ver aqui onde é que eu anotei. Nos tiram da realidade para não termos que lidar com as nossas sombras, nossos defeitos, nossas más condutas e nossas más experiências. Então, esses medicamentos, eles também podem acabar trazendo essa função, né, de tirar você da realidade e você não lidar com o que realmente você precisa lidar, né? A papoula, principalmente, que é usado também como um medicamento, um narcótico, um medicamento que tira você da realidade, uma coisa que tira você da realidade, para você não ter que lidar com as suas questões verdadeiras, com aquilo que você realmente tem que lidar, né? Então, isso dentro do conto é muito interessante, porque traz esses dois aspectos, o da vida física e o da vida mental, né? Eu achei muito interessante também. Então, para vocês verem como, assim, um trecho curto, né, da Vassalissa, a gente consegue ter visões muito diferentes conforme o nosso ponto de vista, né? Então, por exemplo, assim como o meu ponto de vista com relação a trabalhar para o governo, para o SUS, como funcionária pública, é totalmente diferente do ponto de vista da Michelle, né? Que pensa, já, assim, já acha que é uma coisa que ela pode transcender, sair daquilo, e eu já acho que a cada dia que passa, eu penso que me dedicar a uma situação como essa, que é uma situação de grande vulnerabilidade dos pacientes, porque no SUS é tudo muito difícil, eles estão precisando de profissionais mais humanos, que, que tenham uma visão diferente do que realmente é a medicina, do que é a enfermagem, né, hoje em dia, porque acaba no SUS os profissionais ficando muito saturados e chateados, mal pagos, né? E tem pessoas que conseguem lidar bem com isso, mas tem pessoas que precisam da subsistência e acabam muito chateadas e doentes e acabam rendendo menos no SUS do que poderiam ou do que deveriam, mas por essa coisa que acontece no mundo de você não ter aquela mente completa para todos, né? Você fica focado só no seu eu e esquece as outras pessoas, né? E eu acredito que eu, nessa função de médica, apesar de eu gostar muito do digital e falar para, né, uma coisa que depois do coronavírus eu aprendi também foi a ficar mais aberta para o público, né? A ter menos vergonha de me expor e contar minha história. Então,
até porque não são muitas pessoas que têm essa coragem, e isso acaba mostrando que, né, que tudo é necessário, né? Até o médico no SUS, o profissional do SUS, ele é necessário. Todas as pessoas precisam ser alcançadas por pessoas com uma mente mais aberta e mais disposta, porque nós vivemos num mundo que está muito triste, né? Então, quem consegue vislumbrar esse entendimento de melhora de um todo, né? Acaba ajudando também nesse cenário, que é um cenário geralmente muito triste. Eu fiquei 15 dias internada no SUS antes de ir para o particular. E é muito triste você ver a situação hoje em dia do país tendo que lidar com essa doença que torna-se gravíssima para todos os pacientes, né? Não só do ponto de vista da doença em si, mas de todo o medo, de toda alteração mental que traz para a sociedade como um todo, né? Em tudo que influenciou, né, essa pandemia. Então, para vocês verem como é, né? Cada um tem uma pegada diferente e eu acabei, assim, divagando um pouco porque eu comecei, conforme a Michelle ia Mas isso que é falando, eu ia, legal, né? nossa, mas puxa, tem assim, assim. E saí Uhum. Mas isso que é totalmente legal. do Ter contexto que eu ia falar o mesmo aqui. livro e várias Bem mentes, né? Que nem o importante, não, que nem eu do funcionário público e do funcionário. Não é questão funcionário, né? É questão aonde a mulher se sente bem. Aonde tu, se tu se sente bem nesse teu trabalho, é como a gente pode melhorar essa questão cada vez mais, aonde tu tá. Eu não estava feliz da onde eu estava, porque eu percebi da onde estava vindo tudo aquilo, né? E eu quis mudar, e eu não conseguia mudar a partir do que das minhas crenças, mas o legal é isso, né? E se tu tá bem ali, se tu ama o que tu faz, como tu hoje tu pode melhorar? É se autoconhecendo, é vendo também como tu vai dar o melhor para pro teu cliente ali, né? Tudo mais. E eu a mesma coisa. Uma forma que eu vou me curando, eu consigo entregar melhor pro meu cliente também, né? E isso, eu acho isso. E esse livro que traz isso, né? Ele não coloca a mulher numa caixa. Ele não coloca assim, não, tu tem que agora, tu tem que fazer isso, isso, isso. Não, ele só nos dá ferramentas de como a nossa mente funciona e como melhor tu pode colocar ela no teu dia a dia, no teu trabalho. Esse livro melhorou muito o meu relacionamento com meu marido, melhorou o meu relacionamento comigo mesma, porque daí, que eu te falei antes, nossa, eu me achava assim, uma procrastinadora, eu me julgava porque que nem ali das minhas crenças, porque que eu não conseguia mudar de emprego, No momento que eu fui me conhecendo e percebendo tudo isso, meu ego, daí eu falo assim pro meu ego, é tu que quer me sacanear, né? Aí eu já vejo que daí eu já escuto a minha intuição, não, eu vou falar o que a minha intuição tá falando. E é isso que é o legal, né? Eu vejo assim, nossa, e eu acho que esse encontro que é bom, né? É isso, né? E esse livro, ele assim, ele é o momento que a pessoa está vivendo. Eu penso que tem gente que lê e tá, ele não fez diferença, e até às vezes a pessoa se sente culpada, mas eu li, mas não entendi nada, não fez diferença. Mas é o momento da abertura que tu tá vivendo, e a gente vai ler isso daqui a um ano e vai ser diferente a nossa percepção, cada uma de nós vai. A gente pode fazer outra live daqui a um ano, lendo de novo, que a gente vai tirar outra conclusão no mesmo trecho, da mesma frase. Porque ele é impressionante, assim, como a gente consegue relacionar as coisas. E isso foi muito importante o que a Roberta falou e a Michelle, porque assim, eu quando comecei a empreender, eu tive a primeira crença que eu tive que quebrar fazendo terapia foi ser funcionária pública, não ser funcionária pública. Porque aquela crença do que o único trabalho era o que eu tinha, né? O único trabalho bom era ser funcionária pública, seguir a graduação, mestrado, doutorado e ser uma professora universitária ou então trabalhar no administrativo de uma universidade, né? E quando eu não fui aprovada no processo seletivo do doutorado, rompeu um ciclo. Não fui eu que não quis ser, eu tentei a seletiva,
mas não fui aprovado. Naquele momento eu não entendi, né? Para mim é como se a vida estivesse acabando ali, porque eu só tinha aquele sentido, né? Eu achava que a vida era linear, ela só tinha um caminho. Era graduação, mestrado, doutorado, e isso era funcionária pública. Eu acreditava que era só aquilo ali. Então eu tive vários problemas nesse momento que eu, até dores físicas, eu fiquei com consequências até hoje daquele momento ali, de não ter seguido o caminho que eu achava que era o caminho certo, né? Quando eu resolvi empreender, como não ter um salário fixo, né? E só que aí, claro, eu me identifiquei no sentido, ouvindo vocês falarem também, que quando eu resolvi empreender, o meu medo era não ter o fixo, né? Não ter aquele salário fixo. Só que eu me conscientizei de que na minha função dentro do funcionalismo público, eu não iria estar ajudando as pessoas. É diferente da Roberta, né? A Roberta está em contato com os seres humanos ali, ela pode ajudar na forma do atendimento que ela prestar, na forma do medicamento que ela vai prescrever, da forma como ela vai acolher aquela pessoa, já vai fazer uma diferença. Agora, um administrativo lá dentro, que eu tenho que seguir as burocracias que foram determinadas pela instituição. Eu só posso fazer aquele passo a passo, eu não posso colocar a minha vontade ali, né, o que eu quero fazer. E eu pensar, não tem como, eu não vou, multipotencial dentro de uma instituição que eu tenho que seguir as burocracias de um sistema, não, eu vou me sentir uma pessoa muito ruim, assim, a vida não vai ter sentido, né? Então a gente é como a Michelle falou, cada uma sabe aonde se tá bom para você ser funcionária pública, seguir esse passo a passo de uma burocracia lá, que seja no administrativo, seja secretária, seja o que for, e eu posso seguir aquela burocracia e tá tudo bem, a minha vida faz sentido. Se eu quero colocar coisas que vão mudar tudo, que eu quero mudar toda hora, não, a gente vai achar o nosso lugar, né? Cada uma vai achar o nosso lugar. E é isso muito, o livro fala muito disso o tempo todo, né? Através dos pontos ali, das conclusões dela. Isso do separar isso daquilo que é a sexta tarefa, é a gente Sim. separar. Eu quero ser isso ou querem que eu seja isso, né? Porque o que mais eu posso dizer da liberdade de poder escolher isso daquilo é impressionante quando a gente pode escolher, quando a gente muda nesse processo da gente se reconectar com nós mesmas, até sair de um grupo do WhatsApp é libertador. Porque às vezes a gente está num grupo lá, porque a gente não quer que o administrador veja que a gente saiu, ou as amigas vejam, ou a família veja, ou alguém veja. A gente sempre está preocupado com o que o outro está É o pensando se sentimento. eu vou sair do grupo do WhatsApp, né? É isso. Eu uso muito Ah, essa. eu não posso rejeitar, né? Ele, ele vai se sentir rejeitado. Aí entra a boazinha, que foi, a mulher foi criada ali, né? Seja uma boa menina, né? Tem que seja uma... E isso, querendo ou não, Isso. inconsciente, reverbera isso dentro da gente, né? E coisinhas. Sim, a gente fica ali em 20 grupos do WhatsApp que não tem sentido nenhum. Perdendo tempo, porque daí a gente entra para não ficar aquele monte de mensagem, a gente entra em todos eles para poder ver aquelas mensagens e tirar a notificação. E é libertador quando tu pode sair de um grupo do WhatsApp e dizer, eu decido o que eu quero fazer. Se eu não quero estar nesse grupo, eu não quero. E se as pessoas não vão gostar, tá tudo bem, mas é o que importa. É muito libertador tomar essas decisões do isso ou daquilo, do escolher o milho bom ou o milho ruim, de enxergar eles também como conexão com a nossa psique, enxergar eles como medicamento. É muito libertador isso, a gente poder dar a nossa opinião e ser diferente, tá tudo bem, não vai ter nada, né? E a Michelle falou do recolher os ossos, né? Que é o principal foco do livro, porque a gente tá recolhendo nossos ossos que ficaram para trás em coisas que a gente foi aprendendo. Quando era criança, a gente aprendeu algumas coisas e a nossa essência foi ficando lá. Então, essa escolha do isso ou daquilo
a gente perdeu no caminho, porque a mulher não podia escolher, a mulher tinha que casar assim, tinha que casar assado, tinha que ficar em casa, tinha que lavar louça, não tem, o sol muito do tem que fazer, né? E aí a gente perdeu essas coisas no caminho. E quando a gente vê que tem alguma coisa assim, coçando, alguma coisa está acontecendo na vida, tá dando tudo errado, eu não sei, tem alguma coisa mexendo, né? É bom a gente voltar e recolher esses É, ossos para montar a nossa loba, que é essa isso mulher dali, selvagem, né? Que as gurias isso é uma parte que tu estavam falou falando, né? que eu me vi muito assim na hora de empreender, né? Porque daí eu me vi assim, ó, se tu quer ser a boazinha, tu não vai conseguir empreender. Porque tu vai querer fazer tudo e eu me vi assim, eu me sobrecarreguei. Eu cheguei no momento que eu falei, peraí, não, a casa é do marido, as filhas são dele, pera lá, vamos dividir essas coisas também, né? E tem uma parte que eu não gosto, se tem uma coisa que quando ele fala assim, deixa eu te ajudar, eu falo assim, não, tu não me ajuda. Tu coopera aqui dentro dessa casa. Não, eu Eu falo assim, tu também. coopera aqui dentro Já é dessa briga. casa, porque essa casa não é minha, ela é nossa. Tu falou que não gosta tem que eu já não gosto de tu, deixa eu te ajudar. Eu falei, não, tu não me ajuda. Tu coopera porque essa casa é nossa. Isso aqui é nosso. Assim como as filhas é nossa, tudo é nosso. Então a louça é tua também, a varrer uma casa é tu também, é tua obrigação. Isso daí que nem você falou assim, é libertador, né? Porque eu tava sobrecarregada, eu não conseguia colocar meus projetos, minha criatividade no mundo, porque porque daí, como é que tu vai conseguir empreender e querer abraçar tudo e se ver assim, né? Meu Deus do céu, eu tô carregando o mundo nas costas, mas eu não preciso carregar, né? Eu posso também dizer, ó, isso aqui é teu, vamos colocar cada um no seu lugar. E esse livro, La Loba, ele, que nem eu te falei, né? Ele melhorou em vários aspectos da minha vida. Porque daí me fez perceber que eu não preciso ser boa a boazinha, não tem que ser mais a mulher boazinha que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida e tem que agradar todo mundo. Eu não preciso mais ser isso. Eu posso ser simplesmente o meu melhor, só que o meu melhor é hoje escutar a minha intuição, essa mulher selvagem que está dentro de mim e estou construindo essa essência ainda dia após dia, porque a gente tem muita coisa a ser limpado, né? Tem uma parte do livro também que eu achei muito interessante, que diz assim, né? Que diz ali, todos esses elementos e tarefas estão transmitindo à Vassalisa ensinamentos sobre a natureza da vida, morte e vida. E o tomar lá da cá, todos os cuidados com a natureza selvagem, às vezes com o objetivo de aproximar uma mulher da natureza, da vida, morte e vida. Eu lhe peço que cuide de um jardim, seja ele psíquico, a alma, verduras, qualquer coisa, né? E é justamente isso, né, que a gente tem que fazer, é cuidar, que ele fala, cuidar da nossa alma, da nossa essência, eu vejo assim, né, da nossa essência, dos nossos pensamentos também. Porque eu vejo assim que tudo que eu fui aprendendo nesses 10 anos lá atrás, que eu comecei lá atrás, já faz 10 anos, eu só consegui sair do meu funcionalismo público ano passado. Eu vejo que é justamente isso, que a vida estava me preparando a fazer as escolhas certas também. Estava me preparando com curso, com leitura, que eu fui buscando, só que lá eu não tinha coragem, né, de empreender, porque eu não passei por esse processo de resgate, só consegui depois da Isa, tudo mais, né, desse resgate mesmo, de ir a fundo, ver o meu feminino, que é justamente ali, como é que eu quero cuidar dos outros se primeiramente eu não estava me cuidando, os meus pensamentos, não tem como daí, né, eu cuidar do outro se primeiramente eu não cuido de mim, né, e a vida faz isso com a gente, que nem ela fez a Vassalisa separar, né, o milho do outro. Eu entendo assim, que ela estava ensinando a Vassalisa, mostrando para ela, esse é o bom, esse é o ruim, esse é o amor verdadeiro, esse, tá vendo? Aqui tu tem que separar. E eu vejo assim que isso a vida faz com a gente tem que aprender a separar. Não vai por esse caminho, porque esse caminho não é bom, agora tu aprende por esse. Depois lá na frente ela te dá mais um problema, digamos assim, porque a vida ela vai nos dando problemas, né? Mas não, eu não vejo mais hoje como coisa ruim. Eu vejo assim, esse problema eu vou por qual lado? Eu vou pelo qual milho eu escolho? Esse milho ou aquele milho? Eu Uhum. acho que é isso que apresenta. Bem isso. É porque quando o Até exemplo disso porque que tu falou do milho, né? Quando eu comecei a empreender,
me chamaram para um projeto. Me fizeram uma oferta para trabalhar num projeto em que eu receberia depois de todo o trabalho, digamos assim, era percentual lá no final da recompensa do trabalho. Tinha alguma coisa, eu recém estava começando a identificar isso da intuição e tudo mais, né? Tinha alguma coisa me dizendo, não vai, não vai, então aceita, porque tu vai trabalhar muito, de novo, muitas coisas, fazendo muito, 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 e vai demorar muito para ter resultado, ou mais ainda a intuição dizia que ia finalizar o projeto antes de começar. Então eu ia aceitar deixar de ter outras clientes por causa desse projeto. E, e eu demorei, assim, para tomar a decisão, porque eu ficava pensando, nossa, mas essa oportunidade me apareceu, eu não posso recusar, eu não tenho nada agora, então é melhor ter esse do que não ter nada. Não, nossa, não vai aparecer mais ninguém, ninguém vai querer mais consultoria, né? E aí a gente vem com as sabotagens, e é muito isso do escolher o milho bom do milho ruim, no exemplo assim, né? Que eu tinha que tomar aquela decisão. E às vezes a gente, quando vai empreender, a gente não consegue tomar decisões rápidas, né? E tem muita coisa que precisa ser rápida, você não passa a oportunidade, ou senão eu acabo atropelando alguma coisa, né? E para a gente se encaminhar para finalizar, eu preciso deixar o Roberto falar que é um exemplo do porquê que a mulher precisa também unir o resgate ao empreendedorismo, a vida dela como um todo, né? Se, mesmo que não for empreender, mesmo a Inês aqui falou, a Inês, eu sei que trabalha numa empresa, e ela disse que a gente quer ser a Mulher Maravilha, e não dá, né? A gente deve, e realmente, a gente quer ser aquela que faz tudo antes da pessoa pensar e tá com tudo pronto e a gente deixa tudo maravilhoso, né? E é sempre pensando no que o outro tá pensando e muito menos no tempo da gente, né? Em parar para descansar, em ter os horários pra gente descansar. Mas um aprendizado que eu tive agora com uma aluna, ela, ela tem uma empresa que vai crescer muito, mas o que que atrapalha ela no crescimento? Ela faz a venda de algumas coisas ainda, e algumas revendedoras e tudo mais. Só que o que que acontece? Quando ela vende, ela não consegue cobrar depois, porque ela tem a crença, que são as crenças, de que parece que a gente está fazendo um favor quando a gente vende alguma coisa para a pessoa, e eu não tenho coragem depois de cobrar, de fazer uma cobrança. Então, aí, como que a empresa ela vai crescer se eu não souber cobrar uma pessoa que está me devendo, né? Uma pessoa que eu saiba colocar os termos do processo com ela, saber vender para ela da forma, também ofertar, né? Que a gente também tem dificuldade de ofertar, a gente tem aquela coisa, a mesma crença, né? Do merecimento, do não merecimento da pessoa estar comprando aquilo, a gente não acredita no nosso próprio produto, não acredita no nosso próprio trabalho. Então, a empresa não tem como expandir, porque eu não vou ter como cuidar dela nesse formato. Se eu for sempre boa, se eu passar a mão na cabeça das pessoas, se eu não cobrar, se eu... Então, por isso que quando eu comecei a empreender, eu pensei, não tem como, antes da mulher ser criativa, ter marketing e tudo mais, eu não posso, antes disso, eu preciso também resgatar, buscar tudo isso, porque não adianta a gente fazer vários cursos, a gente pega milhões de ferramentas e a gente não aplica nada. E o porquê não aplica nada, né? Porque a gente não tem o tempo pra gente, não se organiza, não tem hábitos, né? E aí acontece todas essas coisas. Vamos nos encaminhando para finalizar. Eu quero agradecer Roberta, Michele, por estarem aqui. Muito, muito obrigada. É muito legal estar sempre compartilhando aqui com vocês. Gratidão quem está assistindo a live. Sigam aí os nossos Instagrams, é a doutora DRA Roberta Ferrari. Eu sou Michele Dias e Tuti Sandrini, o meu Instagram. Sigam nós para acompanhar nossos conteúdos, nossas lives. Toda semana estamos aí correndo e entregando o melhor que a gente pode para ajudar outras mulheres. Gratidão, meninas. Podem se despedir. Roberta pode falar e agradecer, convidar o pessoal para o teu Instagram. É muita coisa para conversar, né? Esses assuntos, eles
Se nós formos conversar tudo que precisamos conversar, vamos ficar aqui o resto da vida, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Mas eu só quero agradecer muito a Tuti por ter me chamado, a Michele, é, muito bom mesmo. E quem precisar, estamos lá no meu Instagram, no Instagram da Michele, da Tuti, cada uma na sua especialidade, cada uma tem uma profissão, né? Então, eu acho que é Quero isso. agradecer Grande também, abraço. agradecer a todos que estão aqui, agradecer por esse encontro. É 1 hora, às vezes é muito pouco para a gente falar tudo que a gente tem que falar, né? E se vocês soubessem que eu tinha vergonha de falar na câmera, também eu não conseguia falar. E hoje eu vejo assim, eu adoro falar na câmera. Se deixar, eu quebrei umas barreiras ali, né? De falar na frente da câmera, assim. O que eu percebo, assim, hoje? Que justamente é o que a Tuti falou ali, é o que eu ensino também de propósito. Eu vejo, assim, que muitas vezes a gente fica perdido procurando um propósito, que a mulher fica ali querendo buscar. Só que eu vejo, assim, a gente tem vários propósitos. Só que temos um propósito, que é o nosso primeiro propósito, para depois encontrar nossa missão, poder empreender, colocar nossos sonhos no mundo. Precisamos de um propósito. O primeiro propósito, que se tivesse me falado lá atrás que eu deveria fazer esse propósito, eu já tinha empreendido, eu acho que há muito tempo. Que é o resgate do feminino, que é resgatar, que é justamente esse autoconhecer, esse auto se buscar, que é o autocuidado, que é a mulher se... Justamente, que a gente falou ali, quando tu vai empreender, tu precisa buscar isso, né? Que eu vejo assim, são 3 tipos de níveis de crença, né? Na crença do merecimento, na crença da identidade. Tem essas crenças, assim, que a gente tem que ir limpando tudo isso. Porque são vários anos dessas bagagens. Então, eu vejo assim que tem que haver sempre, antes de qualquer coisa, esse resgate. Para o propósito, para empreender, para qualquer coisa, né? Para ser mais criativa, qualquer coisa, a mulher precisa haver esse resgate. E eu trabalho muito sobre isso também lá no meu Instagram, lá que eu falo de propósito. E eu alinho também muito esse livro que a gente leu hoje, de Mulheres que Correm com os Lobos, também eu faço esses links. Ele é muito rico, ele abrange várias coisas, né? De várias, porque ele está falando da mente da mulher, né? Então, mas eu quero agradecer e adorei o convite de estar aqui com vocês aqui. Gratidão também a Roberta, gratidão vocês de estarem aqui também. Gostei muito, tá? Gratidão, meninas, para finalizar. É muito interessante que as coisas, o campo, ele funciona muito, a nossa conexão, né? Então, aqui temos uma funcionária pública, uma ex-funcionária pública e uma que achava que era só o caminho ser funcionária pública. Então, a gente tem 3 visões diferentes do que é possível a gente se reconectar e usar em qualquer, essa reconexão ajuda a gente em qualquer âmbito da nossa vida, não é só para empreender. É sobre a Roberta, que vai trabalhar lá diretamente com as pessoas, e quando ela falar com as pessoas alguma coisa, ela vai recordar desse livro e vai ajudar ela a alertar alguma coisa que alguém precisa. A Michelle também, se encontrando, né, através do livro, ela conseguiu assumir as coisas que ela queria, e a gente aí vai ajudando muito mais mulheres, e uma vai pegando a mão da outra e a gente vai indo juntas e, e crescendo. Não é sobre competição, e sim sobre a gente se ajudar. Gratidão, meninas. Muito obrigada a todo mundo que tá aí, que assistiu. Beijo. Até.